mais uma semana começando por aqui, mais um vlog começando por aqui. Hoje é segunda-feira e eu resolvi vlogar essa semana pra vocês, porque além de ser uma semana com rotina, que eu sei que vocês adoram ver rotina, hábito, também vai ser uma semana um pouco atípica pra mim, porque eu tenho alguns compromissos marcados, eu tenho nutricionista, eu tenho um começo de novos hábitos começando essa semana, então achei que seria legal gravar tanto pra mim registrar esse início, essa nova etapa, esse novo ciclo, e também pra vocês, porque eu vou começar a fazer um tratamento pro lipedema, que eu descobri que eu tenho lipedema, eu descobri faz um tempo já, só que eu acabei não conseguindo fazer o tratamento na época, só que a gente chegou num estágio assim que está me trazendo muitos prejuízos para minha saúde mental, consequentemente para outras áreas da minha vida. Então eu iniciei esse ano de 2023 com uma meta específica para mim, na minha vida pessoal, que era usar esse ano para cuidar o máximo da minha saúde, não só em termos de estética, mas vocês vão ver que o tratamento de lipedema, ele parece muito mais algo para estética, mas é muito mais relacionado à saúde, mas eu vou contando para vocês no decorrer o que é, para que serve os tratamentos. Então eu comecei esse ano de 2026 com essa meta, assim como prioridade, que é cuidar da minha saúde como um todo, cuidar de mim, porque realmente tem me trazido muitos prejuízos. Eu vou contando para vocês ao longo que eu for avançando nisso, porque eu vou ter que mudar completamente muitas coisas aqui em relação à alimentação, atividade física. Eu vou ter que aprender hábitos que talvez eu nem imaginava que um dia ia ter que aprender. Então essa semana eu vou retomar o acompanhamento com a minha nutricionista. Eu fiz acompanhamento com ela em 2023, se eu não me engano, mas foi um tempo bem curtinho. E agora eu vou voltar com a mesma nutricionista, porque eu gostei bastante dela na época, mas com um foco completamente diferente, pra gente tratar mesmo o lipedema, tratar a inflamação do meu intestino, do meu sistema gastrointestinal, enfim, a inflamação que tá pelo corpo todo. Então esse vai ser nosso objetivo inicial. Não sei como é que vai ser, eu vou contando pra vocês. Falei pra vocês no último vlog que eu não tava muito legal da sinusite, garganta aqui. Tá um tempo bem nublado, mudou completamente o clima aqui em Curitiba. Ontem choveu o dia inteiro, mas é chuva intensa mesmo. E hoje tá geladinho e bem nublado, céu bem cinzento, bem cara de Curitiba mesmo. E aí não tem imunidade que aguente, né? Enfim, tava falando pra vocês que eu estou determinadíssima a fazer tudo que tá no meu controle, no meu alcance, pra melhorar o lipedema em questões de aspecto, em questão de sintoma, reduzir esses sintomas da inflamação. Tudo que tiver no meu alcance, no meu controle, eu estou determinada a fazer. E eu vou contando pra vocês como é que vai ser no processo. Com certeza eu terei dificuldades, por mais determinada que eu estou. Eu sei que muitas coisas eu vou ter que mudar, então eu sei que eu vou ter dificuldades no meio do caminho e eu tô ansiosa pra ver como eu vou enfrentar essas dificuldades, porque há um tempo atrás eu não dei conta. Agora vamos ver como é que vai ser, mas eu acho que agora eu tô um pouco mais aberta a viver esse tratamento, a viver esse processo. Acho que há um tempo atrás foi um baque, eu acho que eu não tava preparada, eu tava muito focada em outras coisas da minha vida e acabei deixando isso de lado. E agora eu acho que eu tô mais focada, eu tô mais aberta a viver isso, sabe? Enfim, como vocês sabem, segunda-feira é um dia mais tranquilo de compromissos por aqui. Eu vou focar muito mais em organizar a semana, em fazer agenda, em atualizar prontuário, escrever roteiro pros vídeos que eu tenho que gravar. Então a segunda-feira vai ser bem no off por aqui, por isso que eu até tô de roupão ainda. Eu só arrumei o meu cabelo e fiz o skincare da manhã, mas agora eu vou estudar um pouquinho e
depois eu vou planejar a minha semana, fazer a agenda, planejamento, tudo que eu precisar organizar. E eu vou focar hoje, eu já tô aqui na minha cabeça, já sei que eu vou focar na segunda-feira, que é escrever os roteiros dos vídeos da semana que eu preciso gravar. E também eu preciso atualizar o prontuário de algumas pacientes, porque eu falei pra vocês, acho que no último vlog, eu vou mostrar nesse, que eu mudei a plataforma de atendimento. Agora eu tô concentrando todos os meus prontuários e atendimentos na Sintropia. Gente, desde que eu aderi à plataforma Sintropia dentro dos meus atendimentos, sério, tem tirado um peso gigantesco das minhas costas, depois eu vou mostrar pra vocês, mas como eu migrei recentemente para essa plataforma e eu sou um pouco metódica, eu estou passando todo o prontuário das minhas pacientes ativas, claro, para dentro da plataforma Sintropia, então tá sendo quase que um copia e cola e revisa prontuário de todas as pacientes, então tem sido um pouquinho trabalhoso, mas eu prefiro ter tudo num lugar só, sabe? Então, se eu migrei de plataforma, agora eu vou migrar esses prontuários e deixar tudo num lugar só. Eu tive que parar minha leitura aqui rapidinho para ler isso aqui para vocês. Olha só. Quanto mais praticarmos dirigir gentilmente nossa atenção para as sensações do aqui e do agora, mais veremos os pensamentos como conteúdos mentais que vêm e passam, como nuvens do céu. Isso nos ajuda a não acreditar tanto neles, o que pode ser um enorme alívio. Olha como isso reforça aquilo que eu sempre trago para vocês, de ao invés de vocês tentarem afastar as emoções, os pensamentos de vocês, é muito mais benéfico que vocês aprendam, desenvolvam essa habilidade de prestar atenção no conteúdo do pensamento de vocês, nas emoções de vocês. E uma ferramenta, uma forma de fazer isso é a escrita terapêutica. E aí vocês vão me falar, ai Vanessa, mas eu pego o papel e a caneta e não vem nada na minha cabeça, não sei, eu travo, não consigo escrever. Quer ver um exercício bem simples para vocês começarem a desenvolver essa habilidade de prestar atenção nos pensamentos? Vocês vão pegar o papel e a caneta e antes de escrever, vocês vão fechar o olho por 1 minutinho, 5 ali no máximo, e vocês vão tentar prestar atenção na respiração de vocês. Como é muito comum os pensamentos virem à nossa cabeça, como o nosso cérebro evoluiu para pensar, vocês vão perceber que mesmo tentando prestar atenção na respiração de vocês, a cabeça de vocês vai devagar para algum lugar. Mas vocês vão tentar voltar a prestar atenção na respiração, tá? E aí a mente vai devagar de novo. Fez isso por 5 minutinhos, vocês vão voltar e vão escrever para onde a cabeça de vocês divagou. Eu acabei de fazer esse exercício, ó, até coloquei aqui num post-it os meus pensamentos. Eu acabei de fazer esse exercício. E aí eu escrevi aqui, minha atenção foi para os sons à minha volta. Então eu escutei o barulho de vassouras, pássaros, cachorros dos vizinhos, uma sirene no fundo. E ouvir esses sons já me levou para minha lista de tarefas. Tem louça na pia, eu preciso lavar. Eu trabalho em casa hoje ou eu vou trabalhar fora em algum lugar? Então foram pensamentos que surgiram na minha cabeça. E esse é um exercício para vocês irem aprendendo a prestar atenção no conteúdo dos pensamentos de vocês. Só de prestar atenção, de entender o conteúdo dos seus pensamentos, isso já vai desenvolvendo isso aqui que eu acabei de ler para vocês. De que quanto mais a gente presta atenção nesses pensamentos do aqui e do agora, mais a gente vai vendo que pensamentos são só pensamentos. A gente pensa o tempo todo, então a gente não vai deixar de pensar. Mas o que acontece é que muitas vezes no automático a gente leva esses pensamentos que passam pela nossa cabeça como verdade absoluta, incontestável. Tenho que parar minha vida para resolver aquilo, sabe? Eu tenho que dar essa atenção para essa preocupação. E quando eu passo a ver um pensamento apenas como um pensamento, algumas preocupações perdem a força. Eu vejo que aquilo ali nem faz sentido eu resolver naquele momento, sabe? Então isso vai trazendo esse alívio, né? Que fala aqui nesse parágrafo que eu li. Isso nos ajuda a não acreditar tanto neles, nos pensamentos, o que pode ser um enorme alívio.
tirei um tempinho para preencher a anamnese da nutricionista, que ela mandou vários formulários para preencher antes da consulta, e eu tô aqui anotando o histórico, tudo que ela tá perguntando, e tô pensando como que eu demorei para cuidar da minha saúde. Como que eu posterguei cuidar de tudo isso que eu tô escrevendo aqui. Eu estou em choque comigo mesma. Mas assim, não é um sentimento de meu Deus, deveria ter ido antes. Não é uma autocrítica, sabe? Eu já passei dessa fase. Eu tô olhando com mais amor pra mim, até porque se eu olhar com essa autocrítica, a chance de eu me sabotar no meio do processo é muito grande. Então eu tô olhando pra mim com cuidado, com amor, mas eu tô aqui, assim, perplexa com a quantidade de coisas que eu tenho que cuidar em mim, sabe? Gente, bora cuidar da saúde, hein? Principalmente para as psicólogas que me seguem, que me acompanham por aqui, essa daqui é a carinha da Sintropia, que é a plataforma que eu comecei a utilizar esse ano para os atendimentos de psicoterapia. Gente, isso aqui tem salvado a minha rotina. Isso aqui me salvou de uma exaustão mental que eu tava e de um cansaço extremo. Isso aqui me deu aquela luz no fim do túnel de que eu conseguiria ter uma rotina, de que eu conseguiria ter um tempo pra mim, um tempo pra descanso. E eu não tô exagerando, gente, eu já vou contar pra vocês como é que isso mudou a minha rotina, mas eu queria mostrar pra vocês, essa aqui é a carinha dela. Eu tirei, coloquei no modo oculto pra vocês não verem o nome das minhas pacientes. Eu ainda tô passando todo o prontuário das minhas pacientes ativas aqui pra dentro. Então tem paciente que não tá aqui ainda, mas basicamente aqui fica os pacientes, você consegue clicar e ver todos os dados deles. Aqui as sessões agendadas, então você clica aqui e você já vai para um painel que é esse daqui, ó. E fica duas telas, tá? Aqui fica os registros de sessão, as anotações que você vai fazendo ao longo da sessão com a paciente, você pode anotar aqui da tua forma. E aqui fica o prontuário. E aqui o mais legal, o prontuário, ele é gerado automaticamente por IA, tá? Eles têm uma IA por trás da Sintropia, que transforma todas as suas anotações, os seus registros, em prontuário de forma automática pela IA, com base na abordagem que você trabalha. Tem um seletor de abordagem aqui dentro e você consegue selecionar a abordagem que você atua na clínica. E eu também acabei de começar a usar a plataforma tem 2 semanas, então eu também tô aprendendo a mexer dentro dela. Conforme eu for aprendendo, eu vou trazendo para vocês aqui o que mais tem. Eles também estão atualizando algumas coisas, mas gente, muito legal. Eu me peguei num cansaço, num lugar de exaustão muito grande no final do ano passado e no início desse ano, tá? Eu até tirei minhas férias no início do ano com uma férias mais longa e me ajudou muito, eu consegui descansar, consegui desligar, mas quando eu voltei, eu precisei mudar completamente a minha rotina porque ela estava insustentável. Eu olho hoje pra minha agenda e eu fico pensando assim, eu vi o quanto realmente eu não dava conta daquilo, sabe? E isso me trouxe prejuízos emocionais enormes, gente. Eu comecei a ter ansiedade, eu comecei a ficar até mais deprimida porque eu não tava conseguindo dar conta de tudo. E uma das grandes questões que estavam me atrapalhando era a questão de estudar caso de paciente, que é muito importante para quem atende, para o psicólogo que atende. A gente sabe que o atendimento não é só ali nos 50 minutos a 1 hora de sessão, é muito mais fora do que dentro, tanto para o paciente quanto para o psicólogo. Então, eu, com o repertório em letras, com as redes sociais, com os atendimentos, eu não estava conseguindo administrar tudo isso e ainda incluir estudo de caso, preparar a sessão, preparar às vezes plano de ação para as minhas pacientes e atualizar os prontuários. Então, eu sempre odiei atender prontuário, eu sempre falo isso. Eu acho uma burocracia muito chata de ser feita, mas é algo que tem que ser feito e faz diferença sim, porque a gente consegue acompanhar a evolução do paciente, o que está sendo trabalhado, o que precisa dar mais atenção, o que já a gente conseguiu alcançar como objetivo dentro do processo terapêutico que precisa ser reforçado com o paciente, sabe? Então, isso é muito importante. Você não ter tempo, você não conseguir fazer isso, e pelo menos pra mim, enquanto psicóloga, é algo que me frustrava bastante. E a Sintropia, ela entrou na minha rotina justamente pra otimizar tudo isso pra mim. Gente, sério, desde que as 2 semanas que eu comecei a usar a Sintropia, eu consegui ter mais tempo.
Juro. Então, o tempo que eu tinha evoluindo o prontuário, preparando o plano de ação para o paciente, tudo aqui dentro é automático, sabe? Então, eu faço, eu só dou uma revisada, que às vezes eu levava meia hora para fazer, agora leva tipo 3 minutos para fazer, 5 minutos no máximo. E aí, todo esse tempo que ia para essa tarefa, eu consegui migrar para um estudo, sabe? Para estar mais atenta na própria sessão, porque como aqui ele faz até as nossas anotações de sessão, eu não preciso ficar me preocupando em anotar tudo, eu anoto somente o essencial mesmo. É claro que com o tempo a gente atendendo, a gente vai aprendendo a anotar só o essencial, mas mesmo assim durante os atendimentos, você ter uma ferramenta que te ajuda a prestar a transcrever mais a sessão, sabe, do que foi falado, que não foi falado, ajuda também, sabe, porque às vezes até o plano de ação que eu combino com o meu paciente, por estar sendo gravada a sessão ali com autorização do meu paciente, e isso vai para o registro de sessão, eu até nem preciso anotar, não preciso me preocupar em, tô combinando um plano de ação com o paciente, espera aí que eu vou anotar aqui o plano de ação para eu não esquecer na próxima sessão. Não, eu já sei que vai estar registrado ali, então eu só sigo a minha sessão com o meu paciente. Então isso tem poupado, tem otimizado muito meu tempo enquanto psicóloga para que eu consiga prestar atenção no que realmente para mim é essencial dentro do atendimento clínico, que é você estudar o caso do paciente, você preparar o caso do paciente, você revisitar aquele plano de tratamento e você conseguir dar atenção para isso, sabe? Então isso foi muito legal, sem contar que como eu não estava tendo tempo para fazer essas coisas, estava ficando muito sobrecarregado a minha rotina, isso era uma coisa que me preocupava muito e me gerava ansiedade, porque eu tinha outras coisas para fazer, outros trabalhos para fazer que também são muito importantes para mim, só que a minha cabeça ficava aqui tipo, poxa, mas eu preciso fazer tal coisa, mas eu preciso atualizar tal prontuário não tá atualizado, eu preciso, sabe? Então, uma coisa acabava embolando na outra e isso foi virando uma bola de neve e agora eu sinto que eu estou conseguindo entrar nos eixos e, gente, que sensação maravilhosa. Eu tô vlogando pra vocês hoje, eu consegui vir pro YouTube justamente porque eu consegui arrumar minha rotina. Porque vocês acham que na rotina que eu tava, eu ia conseguir parar pra gravar um vlog? Ah, Vanessa, mas é só ligar a câmera e colocar ali. Não é não? Sabe? Então consegui parar até pra fazer uma coisa que eu falei pra vocês ali no começo, nos primeiros vlogs, que eu queria tanto voltar, eu queria tanto vir pro YouTube, eu não ia conseguir, sabe? Eu não conseguia nem fazer o que eu o que eu já tinha pra fazer, imagina incluir mais uma coisa na minha tarefa, da minha rotina, sabe? Então, sério, isso aqui tem sido mágico pra mim. Mas eu falei pra vocês, estou usando há pouco tempo, tem 2 semanas. Eu tô colocando o prontuário dos meus pacientes ativos, o prontuário antigo deles, aos poucos aqui na plataforma. Hoje nem tem tanta coisa pra mostrar da minha rotina pra vocês, porque eu estou debruçada nesse escritório só fazendo isso. Então não tem muito o que mostrar mesmo. Também tô escrevendo roteiro, sabe? E, inclusive, eu tenho até mais tempo pra estar mais presente com vocês nas redes sociais, criar mais conteúdo, que é uma coisa que eu gosto de fazer bastante, sabe? Eu gosto muito, eu me descobri muito em dar aula, palestrar, e é uma coisa que eu quero investir bastante esse ano, então eu consigo ter tempo para preparar uma aula, para estudar para isso, para desenvolver mais essa habilidade, sabe? Que é uma coisa que é importante para mim. Enfim, daí eu tô usando essa plataforma há 2 semanas, então eu vou contando, eu vou mostrando para vocês aos poucos, mas as psicólogas que me acompanham aqui, eu consegui cupom de desconto para vocês. Então, assim, quem usar o meu cupom de desconto no plano A tem R$100 de desconto, tá? O meu cupom de desconto eu vou deixar aqui na tela, é Vanessa Rodler, pra vocês. E vocês também conseguem usar, tem um período grátis pra vocês testarem antes de vocês assinarem e tudo mais, é muito legal. Gente, eu juro pra vocês, eu acho que o período teste é 15 dias. Eu comecei o período teste, acho que deu 3 dias, eu assinei. Porque eu já vi que compensava e que era o que eu tava buscando. Enfim, eu tive uma experiência muito, muito boa mesmo. Tanto com a equipe, eles dão treinamento, tá? Então você consegue assinar a plataforma e participar dos treinamentos. Eles têm treinamentos 2 vezes na semana. Você consegue participar para aprender a usar de fato, usar tudinho da plataforma, sabe? Então eu nem usei os 15 dias grátis que eles me deram. No 3º dia eu já assinei e
de quebra conseguir um cupom de desconto para vocês, tá? Então, quem for psi aí e tá buscando uma ferramenta para otimizar o teu tempo em relação a todas essas burocracias que a gente sabe, só quem é psi sabe, né, do off, usa o meu cupom que tem desconto no plano anual da Sintropia, tá? Ó, tô indo fazer uma pausa, dando uma caminhadinha pro condomínio. Vou aproveitar que tem encomenda pra buscar na portaria e vou dar uma caminhadinha porque hoje eu tô o dia inteiro sentada naquele escritório, dói muito a minha perna. Então é um descanso que eu tô precisando, é movimentar o meu corpo. Completamente cinza, mas eu confesso pra vocês que vocês podem me chamar de louca, mas eu amo esse tempinho. Como é bom dar uma voltinha. Meu corpo tava precisando, ó. Caminhar. Delícia. Eu achei que não ia gostar porque tá nublado e tá meio frio, né? E eu não vim de blusa. Mas tá bem gostoso. Sabe, parece que dá aquela acordada no corpo. Eu tava lá no escritório quase dormindo já, com dor na perna. E eu desci aqui, parece que deu aquela acordada, aquele susto no corpo, tipo, opa, ainda é dia, vamos continuar. Vamos abrir recebidinho pago? Lembra dos meus produtos de skincare que eu falei pra vocês que eu tava comprando? Chegou o resto, agora não tem mais nenhum pra chegar, tá tudo aqui. Essa compra é resultado do meu hiperfoco em cuidar da minha pele, em cuidar da minha saúde num geral. Eu comprei também uma centela asiática da Skin 1004, só que essa é aquela verdinha, que ela é própria pra pele acneica e pele oleosa, ó. E aqui, esse pedido aqui é da Sephora. Ai, amo, gente. Inclusive, eu comprei pela internet, né? Porque eu consegui pegar um cupom de desconto. Aí eu comprei pela internet esses produtos. E eu fiquei tão ansiosa que o dia que eu fui comprar esses dias um presente de aniversário pra minha avó, e aí eu tive que passar na Sephora só pra testar os produtos que eu tinha comprado já. Porque eu tava curiosa pra usar eles, pra testar eles. E, inclusive, eu amei, fiquei bem orgulhosa da minha compra, hein? Esse aqui é uma máscara de boca da Laneige. Ai, que bonitinho! Vem até com a espátulazinha pra você não pôr o dedo. Eu comprei uma de cheesecake de morango. Nossa, o cheiro disso. Nossa, eu queria que vocês sentissem o cheiro disso. Meu Deus, a minha boca, gente, eu não sei o que é. É da minha pele mesmo. A minha pele é oleosa, mas a minha boca sempre descama. Principalmente em tempos mais frios, né? Que não é o caso agora, mas mesmo no calor, às vezes ela sai pelezinha, sabe? Aí eu fico tirando. E eu nunca achei um hidratante que hidrate mesmo a minha boca. Aí eu vou experimentar esse da Laneige, que eu ouvi falar muito bem dele. Mas assim, eu quero comer esse negócio. Que cheiro maravilhoso! Ai, queria que vocês sentissem. Também da Laneige, eu comprei esse tônico. É um tônico daquela pegada mais leitosinha, assim, sabe? Ó, ele é bem líquido. Da Laneige também. E, gente, eu experimentei isso aqui na loja e dá um glow na pele. Juro, eu estou apaixonada. Eu experimentei na loja. Eu já tinha eu comprei porque eu vi várias pessoas indicando. Eu fui atrás, gente, fui pesquisar de coisas boas pra minha pele, porque eu tava querendo, meu objetivo. E aí cheguei nesse tônico, e aí eu fui experimentar na loja, e realmente ele é tudo isso. Só de você passar já dá aquela hidratada, dá aquele viço na pele, aquele brilho, mas não aquele brilho de oleosidade, aquele brilho de hidratação mesmo, sabe? Enfim, eu vou experimentando aí e falo pra vocês também. E comprei 2 produtos da The Ordinary. E eu comprei a ampolinha maior de 60 ml. 60 ml? É, isso mesmo. Eu comprei um ácido hialurônico e uma niacinamida. Esse aqui, os dois são pra minha rotina de skincare diurno. Vocês vão ver que os meus produtos atualmente que eu comprei e que eu tô usando pra skincare, tanto diurno quanto noturno,
é pra essa pegada de tentar diminuir a minha acne, diminuir os poros, né? Melhorar o aspecto da pele ali dos poros, diminuir as manchas e reduzir a oleosidade. E aí, como a minha pele é extremamente sensível, além de eu buscar produtos que são para pele acneica, oleosa, com um poro aberto, com mancha, eu também busquei produtos para recuperar minha barreira cutânea, para deixar a pele bem hidratada, sabe? Porque a minha pele é extremamente sensível. Então, um tiquinho de ácido que eu uso, ela já fica bem vermelha. Então, eu sempre tenho que tacar hidratante e também investir em produtos que vão recuperar a minha barreira cutânea mais rápido, sabe? Para que ela não fique machucada tempo demais. Então, esses dois foi pensando nisso, né? A niacinamida e o hialurônico. Ai, gente, como é bom comprar as coisinhas da gente, né? Nossa, quando eu consigo comprar coisinhas assim que eu quero mesmo, tipo, eu quero aquele dali, eu consigo comprar, eu fico nostálgica. Eu fico muito grata, porque eu lembro muito da minha história de vida, da onde eu vim, sabe? O que eu batalhei pra conquistar, onde eu tô hoje. Então, é quase que um reforço pra mim. Porque, bom, eu vou contando um pouquinho da minha vida pra vocês. Eu acho que isso é uma coisa que eu nunca consegui passar muito lá no Instagram. Mas eu lembro, só pra vocês terem uma ideia, eu lembro que na época da faculdade eu fazia um estágio, que a bolsa do meu estágio era exatamente o valor da mensalidade da minha faculdade. Então não sobrava pra absolutamente nada. E em casa sempre foi só eu e minha mãe, né? Então a minha mãe que trabalhava, minha mãe que bancava a casa sozinha. E mais a minha faculdade, porque nem sempre também eu tive esse estágio. E ela bancava também as outras coisas para além da faculdade. A gente sabe que faculdade não é só mensalidade, tem livro, tem passagem de ônibus, tem alimentação, tem um monte de coisa que envolve isso. E eu lembro que eu pegava a bolsa e pagava a mensalidade da faculdade. Eu não podia comprar nada, eu tinha só o básico do básico e sempre era o mais barato. E eu consegui comprar uma coisinha que eu quero, conquistar minhas coisas, a câmera, né, que eu comprei pra gravar pro YouTube, me deixa nostálgica. Mas um nostálgica bom, sabe? Me reforça esse sentimento de gratidão. Olha, chegou todos os meus skincare. Eu tô tão feliz. Olha, 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 olha. Olha só que orgulho dessa pessoa. Tcharam! Já arrumei tudo! Olha que lindos! Prateleira cheia. Olha só que perfeito. Ó, aqui temos cleansing oil. O que é isso? É pra tirar maquiagem, excesso, de tudo. E água micelar? E limpeza de pele, né? temos aqui, isso aqui é limpeza. Olha só esse homem! Aqui é limpeza. Aí a gente tem um gel de limpeza e uma água micelar. Aí de manhã você usa só o sabonete. À noite você usa dupla limpeza. Você usa o cleansing oil mais o gel de limpeza. O Andrei falou que tem uma coisa no carro pra mim que ele deixou lá e ele voltou buscar. Vamos esperar ver o que é. Oi, Tchê. What the fuck? Da onde essa cadeira? Oi? Da onde essa cadeira? Uma cadeira, horas. O Andrei, do nada, trouxe uma cadeira pro meu escritório. Tcharam! Uai! Aonde você arrumou essa cadeira? Você não gostou? Eu gostei, achei linda. Linda! Linda, branca, bem bonita. É igual a tua preta, não é? Bom dia, vlog. Bom dia. Hoje é dia de Nutri. Eu não consegui gravar a rotina da manhã pra vocês hoje porque confesso que acordei atrasadíssima. E aí a gente tomou café rápido, né, amor? Tive que me arrumar rápido e já fui atender, trabalhar. E fiz os atendimentos da manhã. E agora a gente tá indo pra consulta com a nutricionista. E olha quem tá indo dessa vez. Dessa vez não, né? Porque eu também é a primeira consulta.
Mas é que eu já fiz um acompanhamento nutricional, mas de pouquíssimo tempo, acho que não durou 2 meses, eu abandonei em 2023, acho. E estou voltando hoje. E dessa vez eu estou arrastando o Andrei junto para ele fazer o acompanhamento para ele também, mas também confesso que é o meu objetivo, né? O dele daí é outro. Mas o meu objetivo é que ele me acompanhe, que ele entenda um pouco mais sobre o lipedema, para que ele me ajude a fazer o tratamento certinho. E ele é uma pessoa também super curiosa e interessada, então não tá indo obrigado, né, amor? Fala que você não tá indo obrigado. Não tô indo obrigado. Hoje eu vou começar um acompanhamento nutricional, o Andrei também. O meu vai ser mais focado no lipedema, no tratamento, igual eu comentei com vocês no início desse vlog. E o Andrei, ele é tão mais curioso e mais atento que eu em relação a isso, que ele até sabe explicar mais sobre o lipedema do que eu. Mas aí, em contrapartida, eu sei mais os prejuízos, porque eu sinto, e eu também sei um pouco mais o caminho. Aí o Andrei quer entender mais do caminho, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que cuidar, o que eu tenho que ser mais rígida comigo mesma. Quanto à lactose? Cortar a lactose com certeza é um deles, né? Totalmente. Porque o lipedema, ele é um processo inflamatório, né? E como eu sou intolerante à lactose, a lactose acaba sendo uma das coisas que mais inflamam o meu corpo. Quem tem lipedema até tem que descobrir o que mais inflama e tudo mais. Eu sei que uma coisa é o leite por conta da intolerância à lactose, mas com certeza tem outras coisas também que eu vou descobrir no meio deste processo. Mas o que acontece? Eu descobri intolerância à lactose quando eu tinha uns 18, 19 anos, mais ou menos. E eu nunca cuidei de uma forma efetiva, assim. Eu tive períodos que eu cuidava mais e daí depois eu deixava. E eu sempre me alimentei normal, como se eu não tivesse nenhuma intolerância. E isso é uma bola de neve, né, gente? Se você tem uma coisa e você não cuida, se torna outra. Aí se você não cuida dessa outra coisa, se torna outra. E vai virando uma bola de neve, vai se agravando como qualquer outra coisa na nossa vida. Então, como eu sempre comi normalmente, eu desenvolvi gastrite, eu tenho um intestino mega irritável, então o meu intestino tá inflamado. E muito provavelmente começou com a intolerância à lactose, sabe? E aí agora eu já tenho que olhar para esse processo inflamatório do meu corpo para além da intolerância à lactose, mas olhando mais para o lipedema também em si. Olhando para as duas coisas, né? Uma visão geral. Enfim, eu estou ansiosa e eu falei para vocês no começo desse vlog, eu estou determinadíssima. Eu acho que eu nunca me senti da forma que eu estou me sentindo em relação a essa determinação, sabe? De cuidar da minha saúde. Eu quero sentir que eu fiz tudo que tá ao meu alcance, sabe? Né, amor? E o Andrei está... vou deixar registrado aqui. Ele está incumbido, ele pode ser malvado comigo e falar, não pode, isso te faz mal. Que eu não vou ficar brava, né, amor? Você vai. Talvez no início. Parece que tá garoando. Oi, Nini. Vamos filhar a casa aqui atrás. Volta ao recinto. Ele tá quente, tá indefusão. Com chazinho. Voltamos para o recinto do escritório. Nosso escritório precisa muito de uma decoração, né? Mas eu vou fazendo aos poucos. É o que temos. Ai, eu queria tanto ter assim, um balcão aqui atrás, com uma máquina de café, aí uns quadros, os meus livros.
Mas um dia a gente chega lá, né? A gente tem que fazer aos poucos as coisinhas, né? Imagina que sem graça também, se a gente tivesse tudo assim, ó, sei lá, se o dedo tivesse as coisas, não vivesse o processo das coisas, tipo, ai, comprei isso aqui, agora vai pra cá, ai, agora tenho isso, enfim. Eu abro a câmera e já tenho várias coisas pra falar, né? Mas eu queria dizer que voltamos da consulta da nutricionista, foi incrível. Depois eu vou dando updates pra vocês, porque agora eu vou trabalhar. Eu preciso terminar de evoluir prontuário. E é isso que eu vou fazer o resto da tarde. Nada de novo, nada novo sob o sol na vida desta psicóloga clínica quando não está atendendo. E depois eu vou pra academia. E aí, descansar. Higiene do sono. Pãozinho com franguinho e salada. Batatinha na air fryer com sal e páprica. Nossa, gente, o Andrei colocou uma série. Tá pegando? Tá. O Andrei colocou uma série nova pra gente assistir ali da Amazon. Tava assistindo o primeiro episódio. Aí o cachorrinho morreu no primeiro episódio. Não deu pra mim, gente. Levantei, vim fazer meu skincare. Já falei que não quero mais assistir, fiquei brava. Queria chorar. Porque eu não consigo assistir, eu sou muito sensível. O bichinho morreu, tão judiando do bichinho, tão maltratando os bichinhos, eu não consigo assistir. Ai, que ódio! Não consigo assistir, gente. Aí o Andrei falou, sério que você não vai assistir mais? Falei assim, talvez depois que eu processar isso, talvez eu assista, mas não no primeiro episódio. Não dá pra mim, não. Mas vamos falar de coisa legal. Eu tô pra falar pra vocês uma coisa que eu estava falando na nutricionista sobre hoje, que é quanto mais cedo vocês entenderem, principalmente quem tem uma rotina corrida, muita coisa pra dar conta, de que você não vai terminar um dia com a sua lista de tarefas completa, sem nada pra fazer, ainda mais na nossa vida adulta. Quanto mais cedo você entender isso, mais leve fica. Porque a gente sempre vai ter coisa pra fazer, né? Eu acho que eu falei isso no vlog passado. Eu acho. É como eu não editei ainda, eu não lembro. Essa aqui é uma água termal da Avene, maravilhosa. Ela realmente, a minha pele é sensível, então ela dá uma acalmada na minha pele. Mas enfim, quanto mais cedo vocês entenderem isso, mais leve fica. Isso é uma coisa que eu tenho tentado aplicar na minha vida, sabe? Quem me acompanha lá no Instagram sabe que eu tenho uma frase que eu sempre falo desde o ano passado, que é se coloque na sua agenda. Esse se coloque na sua agenda, ele nasceu de uma reflexão e uma necessidade minha, porque eu estava completamente focada no meu trabalho, num nível tóxico comigo mesma. Então, eu colocava qualquer coisa de trabalho na frente da minha saúde, de qualquer outra coisa da minha vida. E isso foi me causando uma exaustão gigantesca. E eu via que as faltas que eu estava sentindo, tipo, falta de sair com uma amiga, falta de ter um momento com o Andrei, falta de ter um autocuidado comigo, um tempo pra mim, não estava acontecendo essas faltas porque eu estava fazendo com que essas faltas, elas existissem na minha vida, sabe? Não era culpa de ninguém, era culpa minha. E foi então que eu comecei a refletir sobre esse se colocar na sua agenda. Porque coisa pra fazer, gente, de trabalho, meta, objetivo, a gente sempre vai ter. E quando a gente olha pra nossa agenda, principalmente na vida adulta, a gente vê que sempre tem coisas, sempre tem trabalho, sempre tem uma tarefa pra fazer, sabe? E se a gente não se colocar na nossa própria agenda, quem é que vai arrumar um tempo pra gente, senão a gente mesmo, né? Que cheiro
Nossa, que delícia o cheiro desse. E uma coisa que vocês estão vendo nesses vlogs que eu tô postando é eu cuidando muito da minha saúde, né, gente? É uma questão de necessidade mesmo. Já falei pra vocês do lipedema, das minhas intolerâncias, das minhas alergias. E aí eu venho com uma outra reflexão que eu tava conversando sobre isso, que eu falei com a Nutri. E aí veio uma outra reflexão que sem saúde, sabe? Sem eu estar bem, e quando eu falo saúde, eu falo de saúde física e emocional. Se eu não tiver a minha saúde, se eu não estiver bem, isso vai refletir no meu trabalho, isso vai refletir nas minhas relações, sabe? Então, hoje eu entendi, e gente, como tem sido mais leve os meus dias quando eu entendi isso. Primeiro, eu trabalhei para construir a minha flexibilidade. Então, antes eu não me permitia fazer coisas no meio do dia, no meio da semana que não fosse relacionada ao trabalho. E aí eu acabava não fazendo, porque muitas coisas não dá pra fazer no sábado e no domingo, né? Eu acabava não fazendo, porque eu não tenho que estar trabalhando, tenho que estar focada, sabe? Não consegui. Só que eu esqueci que eu quis essa flexibilidade e eu não estava usufruindo da própria flexibilidade que eu construí no meu trabalho. Outra coisa que tem me ajudado foi entender isso, de que, dada a minha rotina, as coisas que eu faço, as minhas responsabilidades, eu sempre vou ter coisas pra fazer, sabe? Então eu me organizo da melhor forma possível, vou fazendo as coisas e quando me dá o horário de me colocar na minha agenda, eu olho pro meu trabalho e falo, ok, amanhã eu continuo, sabe? Amanhã eu termino. É claro que tem coisas na nossa vida que vão ter prazos, vão ter momentos mais corridos. Nossa, que barulheira. Mas, sério, não tem coisa melhor do que você conseguir diminuir essa autocobrança, sabe? Porque antes eu ia trabalhando. Trabalho. Não, mas eu não terminei ainda, eu tenho que terminar. E quando eu vi já era hora de dormir. E como o sono a gente não negligencia, porque a gente é uma necessidade do corpo, apesar do meu sono estar péssimo, mas não por negligenciar o sono, mas por questões físicas, de saúde, por conta do lipedema, enfim. Eu parava pra dormir. E aí, agora, gente, o que eu tenho feito? Em dado o meu horário ali, gente, eu olho e falo, amanhã eu continuo. Deu o meu horário, sabe? E aí eu vou fazer as minhas coisas. E é por isso que eu tenho conseguido tempo pra ir numa academia, ir numa nutricionista, fazer uma drenagem que eu preciso muito em questão de tratamento por conta do lipedema, fazer um skincare, sabe? Cozinhar uma comida diferente, uma coisa gostosa, fazer coisas que tem que ser feitas também, que também precisam da minha atenção, sabe? Eu nem sei se vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, porque eu não sei como é que tá ficando, eu não tô acostumada a gravar, assim, o dia a dia, apesar de que tem sido bem gostoso, assim, só ligar a câmera e falar com vocês o que vir na minha cabeça, do jeito que vir, sabe? É legal aqui porque eu consigo trazer as reflexões frescas pra vocês, sem elaborar muito e depois, sabe? Enfim. Mas isso é uma coisa, gente, que eu penei. Eu penei pra entender e me trouxe muitos prejuízos mesmo de saúde emocional, de saúde física. E agora, gente, quando eu vi, parece que eu precisei virar essa chavinha. E a hora que eu virei essa chavinha, eu tô nessa vibe assim de beleza, não deu pra fazer hoje, amanhã eu continuo, mas eu preciso estar bem, sabe? Eu preciso cuidar de mim. Até porque, como eu passei muito mal no último ano, tive bastante prejuízo físico e emocional, isso também afetou bastante o meu trabalho, sabe? Quanto mais cedo vocês virarem essa chavinha, melhor para a saúde física e mental de vocês. Aprendam a se colocar na agenda de vocês e cumpram esse compromisso com vocês, sabe? O trabalho de vocês, as outras coisas, a vida de vocês vai estar lá também no outro dia, sabe? E o mundo não vai acabar se você não cumprir a sua lista inteira de tarefas que você tem no dia. Não vai acabar, tá? Faz esse teste. Vai por mim, faz uma semana, por mais difícil que seja, e você vai ver que a sua vida não vai acabar.
o mundo não vai acabar porque você não cumpriu a sua lista de tarefas. Inclusive, esse foi uma coisa que eu comecei a notar, assim, quando eu comecei a implementar essa virada de chave, sabe? Eu comecei a ver que meu trabalho tava lá ainda, que o meu prontuário tava lá para eu atualizar, que os meus estudos estavam lá para ser continuados, as minhas pacientes estavam lá, estavam evoluindo. Eu falei, a diferença fez mesmo em mim, na minha saúde, sabe? No meu mental. Enfim, experimentem, gente. Nem sei se eu consegui passar a mensagem exata pra vocês, mas como isso é algo que está bem latente em mim, que eu tô vivenciando bastante ultimamente, provavelmente é algo que eu vou trazer mais vezes aqui no vlog pra vocês, que eu vou criar conteúdo lá pro Instagram sobre, porque é algo que eu tô vivendo mesmo. E o vlog aqui é pra isso, né? Pra vocês acompanharem a minha vivência, o que eu tô vivendo. Vanessa psicóloga, Vanessa pessoa física, Vanessa esposa, Vanessa filha, Vanessa escritora, Vanessa empreendedora do Repertório em Letras, enfim. Eu quero que vocês vejam todas essas facetas. Queria dizer que eu tô amando gravar vlog, me descobri muito. Ai, gente, é muito bom só abrir a câmera e gravar, sabe? Sem muita neura. Tão gostoso. Eu espero que vocês estejam gostando também, porque eu estou amando muito fazer. Meu primeiro dia tentando diminuir o café. De chazinho. Hoje não temos comida em casa, então a gente tá indo almoçar fora, né, amor? Em plena quarta-feira. Sabe aquele dia que acabou tudo? Então, é esse dia. Então, acabou tudo e a gente também não quer ir no mercado, porque como a gente foi na nutricionista ontem, a gente tá esperando ela enviar a dieta e tudo mais, pra não ir no mercado à toa, sabe? Porque daí a gente já faz um mercado de acordo com o que ela mandar. Gente, vocês não acham que eu tô muito saideirinha essa semana? Vocês não acham? Esse vlog só tá eu saindo, fazendo coisa. Quarta-feira eu tô terminando o dia de trabalho um pouquinho mais cedo hoje, porque eu tenho um compromisso marcado. Vocês já vão ver o que é. O dilema de quem tem franja quando tá ventando muito, ó. Já acostumei, gente, nem ligo mais. Olha só, ela já deixou tudo preparadinho que a gente vai usar hoje. Que organizada, Raquel. Que fofa. Eu amo que eu chego aqui e a Raquel já coloca Taylor Swift pra tocar. Eu tô me sentindo muito dondoca, porque em plena quarta-feira, 4h30 da tarde, eu vou fazer uma limpeza de pele. Vocês me falassem um dia que eu ia sair às 4h30 da tarde do meu trabalho, que eu sou minha chefe, em plena quarta-feira, pra fazer uma limpeza de pele, eu ia falar que você tá doida? Tu tá maluca? Não, eu tenho que trabalhar, eu tenho coisa pra fazer, eu tenho que dar conta de toda a minha lista de tarefas. Quando sobrar um tempo, eu faço a limpeza de pele. Olha, vou dizer que... Mas daí, olhando pra Vanessa agora, eu tenho pra te falar que eu estou orgulhosa dela. Orgulhosíssima. Gente, nunca que em outra circunstância, em outro momento, eu iria me permitir fazer o que eu fiz hoje. O que eu fiz na terça-feira, ontem no caso também, que foi... Se bem que a minha nutricionista ontem foi no horário do almoço, né? Mas mesmo assim, tá? Eu não iria, não. Porque eu ia pensar que o horário do almoço ia ficar um pouco mais longo, aí talvez eu fosse me atrasar, e aí algumas coisas iam deixar de serem feitas. É por isso que eu brinquei com vocês
ali no elevador. Eu falei, vocês não acham que eu tô muito saideirinha? Porque ainda tem uma Vanessa lá no fundo que fala, né? Poxa, mas será que eu deveria estar fazendo mais coisa? Mesmo estando orgulhosa, mesmo estando bem, porque crença é assim, crença a gente não apaga, a gente aprende a lidar com elas, né? E aí, nesse aprender a lidar com elas de forma mais funcional, o barulho que vocês vão ouvir agora é da torneira, tá, gente? Eu tô lavando louça e conversando com vocês. Mas é nesse aprender a lidar com as nossas crenças, principalmente as disfuncionais, que a gente acaba no meio do caminho desenvolvendo outras crenças mais funcionais, né? E aí aos poucos essas que são disfuncionais, que nos trazem prejuízos, elas vão perdendo a força, elas vão ficando menorzinhas. Porém, elas não somem, elas estão ali porque elas fazem parte dos nossos aprendizados, da nossa experiência de vida. A gente aprende a ter escolhas, a gente aprende a escolher aquilo que faz mais sentido pra gente atualmente, né? E eu sempre fui muito rígida comigo em relação a trabalho, as coisas que eu faço. Eu tenho sim um perfeccionismo mais exacerbado e eu tenho tentado cuidar disso nos últimos anos, principalmente do ano passado pra cá. Então, vou falar pra vocês que é uma grande evolução, tá? Eu me permitir parar o meu trabalho mais cedo para ir fazer algo de cuidado pessoal. Eu negligenciei muito, gente, o meu autocuidado nos últimos anos. E uma reflexão que eu tive para eu voltar, além disso, né, de que eu precisava usufruir do meu tempo, que eu precisava usufruir daquilo que eu conquistei, daquilo que eu tô conquistando, né, até para eu ter mais saúde e ânimo para continuar indo em busca, porque assim, eu ainda tenho muitos sonhos em relação ao meu trabalho, eu ainda tenho muitos lugares que eu quero chegar, muitas coisas que eu quero fazer, mas eu só vou chegar lá, eu só vou fazer se eu estiver bem. Então, teve essa reflexão também, mas eu também me peguei muito insatisfeita comigo mesma, sabe? Isso me deixava mais deprimida, mais triste comigo mesma, porque quando eu fiz uma avaliação de valores e olhei pra dentro, sabe, de entender coisas que eram importantes pra mim, eu até fiz várias dessas reflexões lá no Instagram pra vocês, então vocês verem que não é tudo, mas muitas das coisas que eu trago pra vocês refletirem são coisas que eu reflito na minha própria vida, sabe, no que eu vivencio pra vocês. Mas olhando pra dentro e entendendo coisas que eram importantes pra mim e que foram deixadas de lado por algum motivo em algum momento da minha vida, eu entendi que a minha autoestima e o meu autocuidado, quando eu falo de autocuidado, tô falando do autocuidado físico mesmo, a vaidade, tá? Eu sempre fui uma menina, uma criança muito vaidosa, minha mãe me criou assim, sabe? E isso era algo que eu gostava muito, minha mãe fala, né? Nossa, Vanessa, você tinha vários perfumes, eu chegava em casa do trabalho, sempre tava aquele cheirão de perfume em casa, porque não importava se você tava em casa, você tava arrumada, você tava cheirosa, você passava vários cremes. Então, eu, com o correr da vida adulta, né, eu fui deixando isso um pouco de lado, fui negligenciando isso por achar às vezes que, não preciso ser essa pessoa vaidosa, sabe? Eu tenho que estudar, eu tenho que ler aqui, mas eu posso ser uma pessoa estudiosa, inteligente e vaidosa. Quem diz que não, né? E quando eu fiz essa reflexão, entendi que essa era uma das coisas que eu tinha deixado de lado e que era parte da minha essência, que era uma coisa importante, que foi uma coisa importante pra mim e nunca deixou de ser. E se nunca deixou de ser, por que eu deixei de lado, sabe? Por N questões, que não cabe aqui, né? Se eu fosse falar todas as questões, gente. Mas enfim, por N questões. Aí eu falei, opa, então isso é uma coisa que eu preciso voltar. Foi por isso que eu voltei a cuidar mais da minha pele, do meu cabelo, dei uma atenção mais pro meu cuidado do corpo, alimentação, atividade física. Mas é claro, principalmente a questão da atividade física e da nutricionista é mais uma questão de saúde. Mas também envolve o autocuidado, também
envolve essa parte que eu acabei negligenciando nos últimos anos, sabe? E que também afeta, eu sou mulher, né? Isso também afeta a minha autoestima em relação à minha visão de mim mesma, como eu me sinto no meu corpo, sabe? Enfim, e por isso que eu tenho tentado, uma das minhas metas desse ano é focar, ser uma das minhas prioridades. Eu ser uma das minhas prioridades. Eu, enquanto pessoa, seja no físico, seja no emocional, aonde eu sentir necessidade de autocuidado, eu vou me dar. Eu vou me permitir me dar, sabe? E eu tenho certeza, eu volto aqui contar pra vocês em algum momento, que isso vai refletir no meu trabalho, aonde eu colocava apenas como prioridade. No meu trabalho, nas minhas relações, nas minhas amizades, no meu casamento, na minha relação com a minha família, em outros projetos. Eu tenho certeza que isso vai refletir. Eu conto pra vocês quando isso, conforme isso for acontecendo, porque já está acontecendo. Vou tomar um banho, jantar e descansar um pouquinho. Porque essa semana, gente, eu estou de TPM e a TPM me pegou de um jeito. Eu não sei vocês, eu tenho todos os estágios da TPM. Todos. Mas quando eu estou menstruada mesmo, eu fico muito exausta. Qualquer coisa me cansa. E ontem foi um dia que eu terminei com muita dor de cabeça, muita enxaqueca. Eu também tenho bastante enxaqueca no meu período. E hoje também é um dia que já escureceu, na verdade. E eu já tô sentindo a dor de cabeça e um cansaço, um sono, assim, descomunal. Que eu quero deitar e dormir, sabe? Mas eu sei que é do meu período. Boa noite, divas, porque chegou o meu momento. Olha que coisa legal, que eu estou com acesso, agora na verdade estou com acesso tem um tempinho, só que agora que eu parei pra olhar e incluir na minha rotina de estudos isso daqui. Eu adoro ler artigo, me atualizar através dos artigos. Eu acho que é uma forma da gente se atualizar e é uma leitura que você consegue incluir fácil na tua rotina, sabe? Porque normalmente os artigos não são tão longos, mas eu tenho um programa aqui que é o da CECAD, né? Quem é psicólogo, quem é da área da saúde deve conhecer. O meu, especificamente, o programa que eu assinei, é da Procognitivo. Então, dentro desse programa, eu tenho acesso a atualizações da área de terapia cognitivo-comportamental, ó. E aí, você tem acesso aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Você tem acesso a artigos exclusivos, tá? Não são artigos que você encontra na internet. Artigos exclusivos e atualizados da área sobre diversos temas dentro da área que você assinar, né? Olha o tanto, porque dentro do aplicativo, aplicativo do site, do teu login, você consegue acessar todos os ciclos, até mesmo os anteriores. Por exemplo, se você assinar hoje, vai começar a chegar na sua casa de hoje em diante, né? Mas você consegue entrar no teu login e você consegue acessar os anteriores e ter acesso a vários artigos de atualização. Então, é bem legal. E não é só online, você recebe em casa, deixa eu pegar ali os meus, peraí. Você recebe esses artigos também de forma impressa, ó. Então, eu já recebi 4. Então, eu consigo ler esses que eu recebi de forma física também. Os artigos estão todos aqui dentro, separadinhos. E aí, para quem gosta de ler, anotar à mão, né? Ele vem em casa, assim, eu acho que é a cada 2 meses ou a cada 3 meses você recebe um. Mas você consegue daí acessar também aqui, se você quiser. Eu gosto de ler artigo no iPad, eu deixo tudo ali salvo, eu anoto direto no iPad. Mas você consegue acessar tanto os que você recebeu também de forma online, quanto os que você não recebeu, você consegue acessar de forma online, tá? Mesmo que você não tenha o livrinho ali em casa com os artigos. É muito legal, ó. Por exemplo, tem um artigo aqui de
técnicas e experiências em terapias cognitivas, avaliação das crenças conjugais e sua importância na terapia de casal, dependência tecnológica e terapias cognitivas comportamentais. Olha só que legal isso daqui. Inclusive, já vou anotar aqui para eu ler, me interessei. Então, eu vou vendo aqui e vou me atualizando. É um programa de atualização em terapia cognitivo-comportamental. Isso é bem legal para quem é da área. Tem outros programas gerais da área da saúde. Então, para quem é da área da saúde, eu recomendo entrar no site do CECAD e ver se tem algum programa que te interesse. Mas quem é psicólogo, quem é estudante de psicologia, é uma coisa que vale muito a pena vocês terem, porque são artigos atualizados e exclusivos dentro do portal do CECAD, sabe? E a gente tem cupom de desconto, tá? Porque a blogueira de vocês aqui, ela vai atrás das coisas. Então eu consegui um cupom de desconto pra vocês. Quem quiser entrar lá no portal da CECAD e assinar algum programa que se interessa mais, vocês têm o cupom de desconto que eu vou deixar aqui na tela pra vocês. Falei pra vocês que essa semana eu estou me sentindo podre de sono, de cansada mesmo. Agora eu vou entrar em modo atendimento, vou até 8 da noite. Fiz um chazinho aqui pra me dar uma ajudada. E minha garrafinha de água, que sempre me acompanha nos atendimentos, não consigo ficar sem. Parece que se eu não vou tomando água, minha voz vai sumindo, sabe? Mas, gente, eu falei pra vocês que eu tô muito cansada, muito com sono essa semana por conta do meu período. Então, antes de ser psicóloga, eu sou uma mulher comum como outras mulheres que também sofrem de TPM, também tem seus sintomas do período. E eu falei pra vocês, quando eu tô no meu período, eu fico xoxa, capenga, eu questiono tudo na minha vida e eu fico extremamente exausta, cansada. Se eu pudesse, eu dormiria o meu período inteiro, de tão sonolenta e cansada que eu fico. Parece que cada mínimo esforço é como se um caminhão tivesse passado por cima de mim. Vocês me entendem? Mulheres, vocês me entendem? Mas, enfim, vocês estão vendo que essa semana tenho mostrado aqui no trabalho mais em relação aos atendimentos, né? Em relação ao meu lado psicóloga. E eu, por exemplo, essa semana não criei muito conteúdo, não tenho postado tanto. Por quê? Essa semana, propositalmente, eu não coloquei tanto conteúdo na minha agenda. Estou mais offline no Instagram, porque eu deixei para atualizar todos os prontuários de todas as minhas pacientes. Eu quero começar a segunda que vem com tudinho atualizado, todos os documentos de plano de ação subidos na plataforma, todos os prontuários atualizados, nada faltando, plano de tratamento atualizado. Então, basicamente, a minha semana em horário de trabalho está sendo sentada neste escritório, digitando, escrevendo, lendo, porque eu estou com esse objetivo. Falei para vocês que eu migrei todo o meu atendimento para dentro da plataforma Sintropia e eu estou levando todos os prontuários para dentro da plataforma, os planos de ação, tudo bem certinho. Estou readequando os meus atendimentos. Então, essa semana eu tirei para fazer isso e tá fluindo. Graças a Deus, está fluindo e com certeza eu vou conseguir até amanhã, hoje é quinta-feira, até amanhã eu consigo terminar de subir esses documentos e esses prontuários e atualizar o que faltava também. Bom dia! Eu nem consegui terminar de gravar o meu dia ontem, porque eu estava muito cansada. Eu terminei os atendimentos à noite e eu tava muito cansada. Já falei pra vocês que quinta-feira é o dia que eu termino mais cansada. Apesar de ser a mesma quantidade de pacientes, mas um horário diferente acaba me cansando mais, porque não é um horário que eu tô tão ativa, sabe? E aí tudo que eu queria ontem era tomar um banho, comer e dormir. E foi o que eu fiz. Tomei um banho, fiz meu skincare, o Andrei preparou uma janta, que ele também chegou tarde ontem. A gente comeu até mais tarde do que a gente tem costume. E assim, ó, direto pra cama. Capotei. Mas olha só, acordei hoje bem mais animada, bem mais disposta. Então é muito importante a gente respeitar o nosso corpo, sabe?
Mas, enfim, acordei, tomei um banho, já tomei café, já me arrumei, passei um perfume, vou deixar meu cabelo secar natural hoje. E tô indo pros atendimentos, eu atendo até meio-dia e meio. E é isso por enquanto. Eu falei pra vocês que eu tô muito saidinha essa semana. Eu tava atendendo até agora há pouco, por isso que eu não consegui gravar muito pra vocês. E aí eu já fui me arrumar, deixei antes que vocês falem, meu cabelo secou natural pela manhã, mas aí eu dei uma finalizada bem preguiçosa com o Babyliss, porque eu gosto de um pouquinho de volume nele. Mas agora eu tô indo conhecer uma clínica pra ver como é que é a drenagem de lá, porque um dos tratamentos do lipedema é você fazer a drenagem como uma forma de tratamento mesmo, não só estética e de vez em quando, sabe? E não só aquela drenagem aquela drenagem convencional, mas uma drenagem... Meu Deus, que alguém entenda pra fazer uma drenagem própria pro lipedema, sabe? Pra reduzir os sintomas. E aí eu tô indo conhecer essa clínica pra ver se eu vou gostar da drenagem, porque eu vou ter que fazer com um pouco mais de frequência. O ideal é fazer uma vez por semana, mas eu não vou conseguir fazer uma vez por semana, porque assim, dinheiro, né? Já tô pagando nutricionista agora, vou ter que suplementar algumas coisas, mas pelo menos umas 2 vezes no mês eu tô querendo fazer, sabe? Pra ver se eu sinto diferença nos sintomas do lipedema. Eu troquei de roupa também. Já tô saindo mais arrumadinha, levando um blazer, levando bastante coisinha na bolsa, porque depois eu não volto pra casa. Eu tenho que ir buscar os cheirinhos que vão ser brinde em um dos dias da nossa Semana do Consumidor do Repertório em Letras. E depois a gente vai jantar na casa do meu sogro, então a gente só volta de noite. Fiz a drenagem e amei. Não gravei nada pra vocês, primeiro, porque eu tava conhecendo e vai que eu não gostava, né? Daí eu colocava aqui que eu não gostava. Enfim. E também porque é a primeira vez, né? Eu nem conhecia, e aí você já sai gravando, eu tenho vergonha também, tá? Mas, gente, eu tava falando pro Andrei, minha perna está levíssima. Eu não consigo explicar pra vocês, só quem tem lipedema sabe a diferença de uma perna pesada e de uma perna leve. Juro, eu estou, parece que flutuando. A mão da mulher era mão de fadas, maravilhosa. Eu falei pro Andrei que eu entrei na drenagem morrendo, tava com muita fome, pensando assim, nossa, eu vou ter que comer um McDonald's depois, porque eu tava com muita fome, o horário, né? Aí eu saí de lá, falei pro Andrei, não tenho nem coragem de colocar o McDonald's no meu corpo agora. De tão drenadinha que eu tô, tão levinha. Não vou me sentir estufada com McDonald's, não. Mas a gente vai jantar uma massa hoje bem gostosa, né? Porque eu tô com vontade de comer macarrão, um carbonara, pra ser mais específica. Faz umas 3 semanas já, pra mais, que eu tô enchendo o saco do Andrei, né? Aí, hoje eu vou comer uma massinha bem feita, bem gostosa. Tá com bastante pimenta. É pimenta. Não, orégano, é pimenta. Tá bem cheirosa a pizza de vocês. Eu fui comer minha massinha ontem e acabei nem falando mais com vocês, né? Mas, na verdade, já vou encerrar esse vlog por aqui, porque eu acho que ele já ficou longo demais. Eu falei bastante nesse vlog. Eu acho que foi esse vídeo em específico, esse vlog, acho que foi o que eu mais falei, assim, que não tem tanto take pra eu colocar com música e tal, é mais eu falando e explicando e conversando com vocês. Inclusive, me falem o que vocês mais têm gostado aqui no vlog, sabe? Vocês gostam quando eu falo bastante? Vocês gostam? O que vocês gostaram de ver, de saber? Porque como eu tô começando aqui no YouTube, eu quero ter esse feedback de vocês pra eu entender, assim, o que vocês estão mais gostando de ver, até pra eu trazer mais sobre isso. Então, vocês gostam de me ouvir falar, pra eu não ficar me podando de estar falando nos vlogs, sabe? E conseguir me sentir até mais solta pra conversar mais com vocês.
enfim, assuntos, coisas que vocês viram aqui e gostaram. Me falem o que vocês estão gostando pra eu trazer mais isso, sabe? Porque eu tô me encontrando aqui, né? No meu estilo de edição, no meu estilo de gravação. Eu percebo, assim, que todos os vlogs que eu venho editado, cada um deles teve uma coisinha diferente. Porque eu estou testando e eu estou me encontrando qual que é o meu formato de vlog, meu formato de edição aqui pro YouTube. Então vai ser bem legal ouvir e saber de vocês. Mas enfim, gente, eu encerrei essa semana, eu consegui passar todos os prontuários lá pra Sintropia que eu falei pra vocês que foi o foco dessa semana. E aí semana que vem eu já volto pra minha rotina com as outras tarefas, as outras áreas da minha vida, o repertório em letras, a criação de conteúdo. E aí vou continuar gravando pra vocês. É isso. Beijo!